Em 1817, a comunidade de Adams, no Tennessee, Estados Unidos da América, foi o palco de uma das mais conhecidas assombrações da história dos estudos sobrenaturais, tão bem conhecida, que finalmente chamou a atenção e depois o envolvimento de um futuro presidente. Dulcie Staros, conhecida como a Bruxa dos Bell, atividade poltergeist estranha e muitas vezes violenta, que provocou medo e curiosidade na pequena comunidade agrícola, permanece inexplicada por mais de 2 séculos e é a inspiração para muitas histórias de fantasmas fictícios. Os fatos ocorridos no caso da Bruxa dos Bells têm pouco em comum com a mitologia criada para o projeto A Bruxa de Blair, exceto que ambos atraíram grande interesse do público. E por que isso realmente aconteceu? O caso da Bruxa dos Bell é muito mais assustador. Um relato inicial da assombração da bruxa foi escrito em 1886 pelo historiador Albert Virgil Goodpaster em sua História do Tennessee. Ele escreveu, em parte, uma ocorrência notável que atraiu grande interesse. Estava ligada à família de John Bell, que se estabeleceu perto do que hoje é a Estação Adams. Em 1804, tão grande foi a empolgação que as pessoas vieram de centenas de quilômetros para testemunhar as manifestações do que foi popularmente conhecido como a Bruxa dos Bell. Esta bruxa era um ser espiritual com a voz e os atributos de uma mulher. Era invisível aos olhos, mas manteria conversação e até apertaria as mãos de certos indivíduos. As aberrações que realizava foram maravilhosas e aparentemente projetadas para aborrecer a família. Ele pegava o açúcar das tigelas, derramava o leite, tirava as cobertas das camas, batia e beliscava as crianças e depois ria da derrota de suas vítimas. A princípio, supunha-se que era um bom espírito, mas seus atos subsequentes, juntamente com as maldições com as quais complementava suas observações, provaram o contrário. Um volume pode ser escrito sobre o desempenho deste maravilhoso ser, como eles são descritos pelos contemporâneos e seus descendentes. Que tudo isso realmente ocorreu não será contestado, nem será tentada uma explicação racional. Como a maioria dessas histórias, certos detalhes variam de versão para versão, mas a versão predominante é de que se tratava do espírito de Kate Betts, uma velha vizinha de John Bell, que acreditava ter sido enganada por ele em uma compra de terras. Em seu leito de morte, ela jurou que iria assombrar John Bell e seus descendentes. A história consta no Guia para o Tennessee, publicado em 1933 pela administração do Projeto de Obras do Governo Federal. Com certeza, a tradição diz, os Bell foram atormentados durante anos pelo espírito malicioso da velha Kate Betts. John Bell e sua filha favorita, Betsy, eram os principais alvos. Para os outros membros da família, a bruxa era indiferente, ou, como no caso da Sra. Bell, amigável. Ninguém a viu, mas todos os visitantes da casa dos Bell a ouviam muito bem. Sua voz, de acordo com uma pessoa que ouviu, falava num tom estressante, quando descontente, enquanto em outras vezes cantava e falava em baixo tom musical. O espírito da velha Kate levou John e Betsy Bell a uma alegre perseguição. Ela jogou móveis e pratos neles. Ela puxou seus narizes, puxou os cabelos, espetou agulhas neles. Ela gritava a noite toda para impedi-los de dormir. E comida de suas bocas na hora das refeições. Tão amplamente difundida foi a notícia sobre a Bruxa dos Bell, que as pessoas vieram de centenas de milhas ao redor, na esperança de ouvir a voz estridente do espírito ou testemunhar uma manifestação de seu temperamento. Viu, quando a notícia da assombração chegou a Nashville, um dos seus cidadãos mais famosos, o general Andrew Jackson, que viria a ser
o 7º presidente dos Estados Unidos, decidiu reunir um grupo de amigos e viajar até Adams para investigar. O general, que ganhou sua reputação de durão em muitos conflitos com os nativos americanos, estava determinado a confrontar o fenômeno e expô-lo como um embuste ou mandar o espírito embora. Um capítulo no livro de M.V. Ingram, de 1894, uma história autêntica da famosa Bruxa dos Bell, menos considerado por muitos como o melhor. Relato da história menos é dedicado à visita de Jackson ou o grupo do Gen. Jackson veio de Nashville com uma carroça carregada, com uma barraca, provisões, etc., dedicados a um bom tempo e muita diversão, investigando a bruxa. Os homens andavam no lombo de cavalos e seguiam na parte de trás da carroça, enquanto se aproximavam do local, discutindo o assunto e planejando como iriam lidar com a bruxa. Nesse momento, viajando por um pedaço liso de estrada, a carroça parou e ficou presa instantaneamente. O condutor chicoteou e gritou, e os cavalos puxaram com toda a força, mas não conseguiram mover a carroça, nem por 1 centímetro. Estava parada como se estivesse soldada à terra. O Gen. Jackson ordenou a todos os homens que desmontassem, colocassem os ombros nas rodas e empurrassem a carroça. Mas tudo em vão. Nem se movia. As rodas foram então retiradas, uma de cada vez, examinadas, e constataram que estava tudo bem, girando facilmente nos eixos. Jackson, depois de alguns instantes, pensou, e depois levantou as mãos, exclamando, pelo Eterno, meninos, é a bruxa. Então veio o som de uma voz metálica afiada dos arbustos, dizendo, tudo bem, general. Deixe a carroça seguir em frente. Eu a verei de novo esta noite. Os homens, completamente perplexos, olhavam em todas as direções para ver se podiam descobrir de onde vinha a voz estranha, mas não encontravam explicação para o mistério. Os cavalos então começaram a andar inesperadamente por conta própria, e a carroça se moveu suavemente como antes. De acordo com algumas versões da história, Jackson realmente encontrou a bruxa dos Bell naquela noite. Betsy Bell gritava a noite toda por causa dos beliscões e tapas que recebia da bruxa, e as cobertas de Jackson eram arrancadas tão rápido quanto ele podia colocá-las de volta, e todo o seu grupo de homens foram esbofeteados, beliscados, e tiveram os cabelos puxados pela bruxa até de manhã. Quando Jackson e seus homens decidiram sair de Adams, Jackson foi mais tarde citado, dizendo, eu prefiro lutar contra os britânicos em Nova Orleans do que ter de lutar contra a bruxa dos Bell. O tormento da casa dos Bell continuou por anos, culminando no ato final de vingança do fantasma sobre o homem que alegadamente teria enganado ela. Ela assumiu a responsabilidade por sua morte. Em outubro de 1820, Bell foi acometido de uma doença enquanto caminhava até o chiqueiro de sua fazenda. Alguns acreditam que ele sofreu um derrame, pois depois disso, ele teve dificuldade em falar e engolir. Ficando de cama por várias semanas, sua saúde piorou. A Tennessee State University, em Nashville, Tennessee, conta essa parte da história. Na manhã de 19 de dezembro, ele não conseguiu acordar em seu horário regular. Quando a família notou que ele estava dormindo anormalmente, eles tentaram despertá-lo. Eles descobriram que John estava em um estado de estupor e não podia ser completamente acordado. John Jr. foi ao armário de remédios para pegar o remédio de seu pai e notou que ele havia desaparecido com um frasco estranho em seu lugar. Ninguém alegou ter substituído o frasco do medicamento. Um médico foi convocado para a casa. A bruxa começou a insultar, dizendo que havia colocado o frasco no armário de remédios e deu uma dose a Bell enquanto ele dormia. O conteúdo do frasco foi testado em um gato e descobriu ser altamente venenoso. John Bell morreu em 20 de dezembro. Kate ficou quieta até depois do funeral. Depois que o túmulo foi preenchido, a bruxa começou a cantar alegremente em voz alta. Isso continuou
até que todos os amigos e familiares deixassem o local da sepultura. A bruxa deixou a família Bell em 1821, dizendo que voltaria em 7 anos. Ela cumpriu sua promessa e apareceu na casa de John Bell Jr., onde é dito que ela o deixou com profecias de eventos futuros, incluindo a Guerra Civil e as guerras mundiais. E, o fantasma, disse que reapareceria 107 anos depois, em 1935 menos, mas se realmente o fez, ninguém em Adam se apresentou como testemunha. Alguns afirmam que o espírito da bruxa ainda assombra a área. Na propriedade que pertenceu aos Bells está uma caverna, que desde então se tornou conhecida como a Caverna da Bruxa dos Bell. E muitos moradores locais afirmam terem visto aparições estranhas na caverna e em outros pontos da propriedade.